O adversário do Vasco foi revelado e o Cruz Maltino voltará a Belém do Pará. Presidente Pedrinho enfim aparece e revela passo importante para a venda da SAF do Vasco. Falou também que vai comprar, declarou interesse e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa segunda-feira. Claro, o Vasco vivendo em uma super fase para levar você para pertinho de todas as informações do Cruz Maltino. É claro que humildemente eu peço o seu like e não esqueça, o seu like avisa para a plataforma que o vídeo já começou, traz mais vascaínos para cá e é claro, faz com que a plataforma nos tire de uma punição imposta aqui. Eu preciso muito do seu joinha. Muito obrigado pelo seu like e claro, a sua inscrição também é muito importante. Botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Você fará parte do canal criado somente para você. E tenho boas notícias porque hoje tem live às 9 da noite e eu aguardo a sua companhia. Nesse vídeo vamos falar muito sobre as falas do presidente Pedrinho no sorteio da Copa do Brasil que definiu o caminho do Vasco. Vamos trazer detalhes sobre a venda da Vasco SAF também, a compra, a aquisição e, claro, a contratação em definitivo de alguns jogadores que o próprio presidente revelou. E olha só, eu já quero começar logo falando sobre o adversário do Vasco, o Paysandu, né? Vale ressaltar que o Remo está muito próximo de ser o adversário do Vasco agora no Campeonato Brasileiro e parece que no mesmo mês teremos Paysandu e Vasco, Vasco e Paysandu também aí pela Copa do Brasil. Duas equipes ali de Belém do Pará e a gente vai falar bastante sobre essa competição que é muito importante para o Vasco, competição que leva dois clubes para a Libertadores, né? O campeão e o vice-campeão vão para a Libertadores, o Vasco foi vice-campeão ano passado, né? Contra o Corinthians, principalmente naquele jogo no Maracanã ali, que dava tudo para o Vasco ser campeão, acabou tropeçando ali no Corinthians dentro do Maracanã. E é claro, no ano retrasado também o Vasco conseguiu chegar longe, foi eliminado nas semis para o Atlético Mineiro. Um jogo muito complicado ali em São Januário, muita chuva, né? Eu estive dentro do campo nesse jogo fazendo a cobertura e realmente ali foi um azar aquele chute do Hulk, né, que acertou fora da área ali e o Léo Jardim não conseguiu defender. Enfim, bateu na trave praticamente duas vezes, né? E quem sabe agora inicia um novo passo para o Vasco tentar ser campeão dessa Copa do Brasil de 2026. O primeiro passo é o Paysandu, que disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro e a gente vai estar observando de perto todas as movimentações referentes a isso. Eu me preocupo um pouco porque o Renato Portaluppi, na minha pergunta agora, né? Nessa minha pergunta agora desse último jogo contra o Grêmio, na vitória sobre o Grêmio em São Januário, eu perguntei para ele sobre prioridades, que ele falou em priorizar o Campeonato Brasileiro na sua chegada, é óbvio, né? Ele comentou em cima de rebaixamento. Hoje o Vasco, assim, a gente tem que ter cautela, eu entendo do professor Renato, mas o Vasco hoje, do jeito que joga, né? Um time difícil de se vencer, principalmente bem estruturado, tranquilo, dificilmente luta para não cair, né? Eu entendo a questão da tabela, ainda tem que se afastar mais um pouco, tem as questões dos 45 pontos, mas o que o Vasco apresenta hoje, ó, acho que dá para ir longe e pensar talvez numa Copa do Brasil e pensar talvez numa Sul-Americana. Bom, a minha pergunta para o Renato foi em relação a isso, ele repetiu. Nossa prioridade é a Copa do Brasil, não só a prioridade do Renato, ele também fala que o clube também prioriza essa competição. Mas vamos torcer, né, para que o Vasco consiga vitórias e vitórias e vitórias para, quem sabe, beliscar aí um título de uma Copa, né? Seja da Sul-Americana ou até mesmo da própria Copa do Brasil, que aconteceu o sorteio na tarde dessa segunda-feira. E você acha que o Vasco poderia priorizar outras competições? Pô, eu acho que sim, no meio do ano fazendo aí contratações pontuais e deixando o elenco um pouco mais, com mais musculatura, mais jogadores importantes, com jogadores que consigam dividir, né, ali as questões dentro de campo, eu acho que dá para pensar sim em título da Copa do Brasil ou até da Sul-Americana. Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. E olha só, hein, no sorteio da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho, enfim, apareceu. Eu gosto do Vasco vencendo, porque aí o Pedrinho aparece, fala, e é muito bom ouvir o presidente Pedrinho, né? O Pedrinho é um cara muito esclarecedor, muito transparente, e é um cara muito calmo e tal, não é tão elétrico assim, mas quando ele aparece, ele transparece bastante coisa e fala para o torcedor aquilo que é necessário ouvir. E tá aí o presidente Pedrinho falando sobre a venda da SAF, né? Umas coisas me preocuparam, mas enfim, ele falou sobre a situação envolvendo o contrato anterior, né, com a 777, que tá indo para um passo muito importante, está estruturando a questão contratual, que não é muito simples, e a venda da SAF, obviamente, né, depois dessa fala, vai acontecer nas mãos do Pedrinho, só que ele traz uma previsão ali, ele não quer dar uma data, mas ele fala, eu não sei se vai ser um dia, uma semana, um mês ou um ano,
né? Ele traz esse leque de opções em relação à data que me preocupou. Eu acho que ano o Pedrinho poderia tirar, né, de escanteio. Eu acho que ano é muita coisa, até porque a gente está nesse processo de reestruturação para a próxima venda da SAF, quase 3 anos do mandato do próprio presidente Pedrinho. Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com o time do futebol brasileiro, porque daqui a pouco a gente vai perder o time. Perdemos o time na reestruturação do clube associativo, né? O Flamengo não perdeu, o Palmeiras não perdeu, outros clubes não perderam. Nós perdemos o time. Agora, em relação à venda da SAF, também não podemos perder o time. É óbvio que com o Pedrinho fazendo a venda, eu credibilizo e acredito muito numa venda muito mais estruturada, principalmente imaginando, né, que dentro da diretoria do Vasco a relação jurídica do clube é sensacional. Faz muitos anos que eu não vejo, né, desde a época do Eurico, que o extracampo em relação ao jurídico funciona tão bem a favor do Vasco. Eu acho que até essa gestão do Pedrinho tem um corpo jurídico muito mais forte do que na era Eurico Miranda, tá? Então, essa questão contratual, essa estruturação aí para o Marcos Lamáquia, para mim vai ser, tininda, não vai faltar nada, vai ser lisa a favor do Vasco. Eu tenho certeza que o corpo jurídico do Vasco hoje, que vem junto ao presidente Pedrinho, vai fazer um excelente trabalho. Credibilizo totalmente a venda da SAF do Vasco nas mãos do presidente Pedrinho. Eu acho que essa venda vai ser dada de boas mãos. Muita gente critica o Pedrinho por outras coisas, né? Não aparece, não fala, enfim. Isso daí eu não estou trazendo para o tema, tá? O tema é em relação à venda da SAF. Eu acredito muito no presidente. Eu creio muito que o corpo do Vasco hoje, dentro ali, principalmente o jurídico, faz um excelente trabalho. Conheço as pessoas que ali estão, Felipe Carregal, enfim, grandes profissionais. O corpo jurídico do Vasco hoje poderia, claro, conversei com pessoas ligadas à diretoria do Vasco nesse jogo, falei, essa força jurídica poderia ir de encontro aí com uma possível anulação do consórcio do Maracanã, porque houve ali algumas coisinhas, a gente sabe muito bem. Então vamos usar essa parte jurídica forte do Vasco para buscar os interesses também em outros setores. Vamos lá, juntos a gente tem que conseguir, né? É todo mundo em prol do Vasco. Vamos estar sempre em prol do Vasco. Aqui o canal também, mesmo de forma micro, a gente vai estar buscando ajudar o Cruz Maltino, né? E muita gente em São Januário, Aline, cara, você tinha razão, o Diniz, você tá brigando com o Diniz lá, e a gente ainda ficava puto com você, falava que você tava querendo causar discórdia, mas você tava batendo no Diniz ali nas coletivas, cobrando, e você tinha razão, o Renato chegou, eu sei, cara, eu não quero ter razão, eu quero um momento desse, que o Vasco esteja voando na temporada e a gente comemore juntos, né? Com o presidente Pedrinho, ou com outro presidente, com a venda da SAF, ou não com a venda da SAF, que o Vasco esteja bem. Se o Vasco estiver bem, todos nós estaremos também, né? Enfim, o presidente falou sobre a venda da SAF, desse próximo passo, que é muito importante. Vamos esperar aí a estruturação desse contrato, né? Para que o Vasco não tenha problemas no futuro. Ele até fala, né? Que o Vasco não tenha mais problema nenhum pro resto da vida. Amém. Amém, que tudo dê certo. E claro, falou também sobre compra. Pedrinho revelou sobre compra, ao ser perguntado sobre o Robert Renan. E ele citou Robert Renan, Cuiabano, o próprio Cuesta, jogadores que têm ali o acesso do gatilho contratual para uma possível compra. Sim, o Vasco tem interesse e vai tentar fazer dentro da limitação financeira atual do clube. Por isso que eu quero muito a venda da SAF do Vasco. Contrata logo o Cuiabano. Vendeu a SAF, o Cuiabano já é do Vasco. Então a gente precisa muito, né, dessa venda o quanto antes para viabilizar essas negociações que o Pedrinho disse que sim, é certo, quer comprar os jogadores, quer fazer a aquisição dos atletas que estão por empréstimo e tem um gatilho contratual ali de opção de compra. Interessante fala e, claro, né, tomara que dê muito certo. O presidente Pedrinho também falou sobre Felipe Coutinho, é isso mesmo, tá? Falou sobre o respeito, né, ali sobre o jogador, falou também que o Coutinho já tinha falado para ele pessoalmente em relação aos problemas que ele estava passando e que o rompimento contratual ali foi muito mais por gratidão. Tivemos ali conversas com o Coutinho importantes, né, em relação ao jogador, à saúde mental, enfim, o próprio presidente Pedrinho fala muito sobre esse quesito, né, saúde mental, e claro, a gente observa, né, que o tratamento com o Felipe Coutinho foi dado dessa forma. Eu particularmente não faria desse jeito, porque o Vasco ficou à mercê do Coutinho aí há um tempo, né? Principalmente em relação a patrocínios. A Nike contava muito com o Felipe Coutinho, com toda certeza, porque é uma marca muito forte no futebol. Tem agora o lance do patrocínio Master, que eu acho que o presidente Pedrinho poderia ter revelado um pouco mais sobre essa situação. E também a gente tem a questão dentro de campo, né? Felipe Coutinho
querendo ou não, é um grande jogador, uma referência técnica e também de suporte para muitos outros jogadores. Queria muito ver o Felipe Coutinho com o Renato Portaluppi em campo. Mas, como eu falei, naquela coletiva que eu estive com o do Renato Gaúcho na sua apresentação, eu perguntei sobre o Felipe Coutinho. O Renato Gaúcho falou que não conversou nada com a diretoria em relação ao jogador. Enfim, tá aí o presidente falando sobre o Felipe Coutinho. Queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. E para fechar, ele falou sobre a reeleição. Disse que ainda não vai falar sobre isso, que ainda está decidindo muitas coisas e que os anos, né, de eleições do Vasco é muito difícil, né? É oposição, enfim, ele falou que nunca foi oposição. E claro, a gente vai observar muito mais o decorrer do dia para trazer mais informações para vocês. Bom, apareceu o presidente, graças a Deus que apareça mais vezes. Agora está ganhando, né? 4 jogos sem perder, que ele apareça e fale mais para o torcedor do Vasco. E claro que ajude também, cobre mais as instituições, porque era para ser 4 vitórias seguidas. Ó, o Lucas Paulo Torezinho no jogo contra o Cruzeiro fez o que quis e a gente precisava um pouco mais, né, de um poder forte nos bastidores para evitar isso. Mais uma vez agradeço a sua presença, deixe seu like para dar aquela moral, corre lá embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.